A graça e a paz, irmãos. Eu sou o irmão Vitor, esse é o canal Como Diz a Escritura. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Como tema do nosso vídeo hoje, eu vou trazer sobre Apocalipse capítulo 11, mas explicando qual é a necessidade de você compreender as conexões do livro de Apocalipse e as conexões que aparecem nesse livro, tá bom? Eu estou aqui com a minha Bíblia e eu vou estar lendo alguns trechos para vocês conseguirem compreender essas conexões e quão importante é que a gente entenda de onde elas vêm e o que elas significam, para você conseguir entender o que está acontecendo em Apocalipse capítulo 11. Eu já disse em vídeos anteriores que Apocalipse 11 é um resumo da Grande Tribulação. Grande Tribulação essa que se refere aos últimos 7 anos do profeta Daniel. Se você não entende isso, tem um vídeo no meu canal explicando sobre as 70 semanas do profeta Daniel. Então você dá uma passada lá e depois você vem nesse vídeo aqui. Eu vou ler Apocalipse 11 e mostrar para os irmãos algumas conexões que é necessária para a gente compreender o que está acontecendo aqui. Porque Deus não usa a linguagem literal no Apocalipse, mas Ele usa a linguagem simbólica. Então é necessário que você entenda essa linguagem simbólica. E Deus também se utiliza de vários textos, da lei, dos salmos e dos profetas, principalmente dos profetas, para construir toda essa questão de Apocalipse 11. Então é necessário que você tenha tudo isso em mente para conseguir compreender o que Deus está querendo trazer de revelação para nós, tá bom? Eu vou ler Apocalipse 11 e diz assim: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara de medir, e me foi dito: Levanta-te, mede o santuário de Deus e o seu altar, e os que nele adoram. Deixa, porém, de lado o átrio exterior, e não meças, porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas 2 testemunhas para profetizarem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Essas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor Deus de toda a terra. Se alguém quiser lhes causar dano, fogo sairá de suas bocas e devorará os inimigos, assim que deve morrer alguém que queira causar-lhes dano. Elas têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem, e poder para transformar as águas em sangue, e ferir a terra com todo tipo de pragas, quantas vezes quiserem. Quando elas tiverem concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo lutará contra elas, e as vencerá e as matará, e o cadáver delas ficará jogado na praça da grande cidade, que figurativamente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Durante 3 dias e meio, muitos dentre os povos e tribos e línguas e nações contemplarão os seus cadáveres, e não permitirão que elas sejam sepultadas. E os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa deles, festejarão e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Depois dos 3 dias e meio, porém, entrou neles o Espírito de vida, que veio da parte de Deus, e eles se ergueram sobre os pés, e sobreviram grande medo aos que os viram. As 2 testemunhas ouviram uma forte voz vinda do céu e lhes disse: Subi para aqui. E elas subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve um grande terremoto, e a 10ª parte da cidade ruiu, e 7.000 pessoas morreram no terremoto. As outras ficaram sobremodo aterrorizadas, deram glórias a Deus do céu. O segundo ai passou, o terceiro ai vem, sem demora. Então você entende o que nessas passagens? Aqui nesse contexto todo você vê que existe 2 testemunhas que se levantam, você entende que elas profetizam durante 1260 dias, depois se levanta a besta do abismo, que sobe do abismo, e peleja contra elas. Elas ficam mortas por 3 dias e meio, depois elas ressuscitam e sobem aos céus, certo? É isso que a passagem nos mostra. Só que para a gente compreender tudo que está sendo dito aqui, se você prestar atenção, é dita muitas coisas, para quem lê o Velho Testamento, é dita muitas coisas que tem conexão direta com o Velho Testamento. Por exemplo, primeira coisa, eu esqueci até de anotar no quadro aqui, mas quando ele fala, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara de medir. Isso aparece em Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel, se eu não me engano no capítulo 2, e disse, mede o santuário de Deus, o altar e os que nele adoram. Outra coisa, nesse texto é mostrado alguns símbolos que aparecem no tabernáculo do testemunho, como a menorá, o candelabro, é dito, é falado do altar também, então é necessário também que conheça sobre o tabernáculo do testemunho. Isso daí também eu vou postar em breve um vídeo sobre isso no canal, que é importante que conheça isso para conseguir compreender o que é dito em Apocalipse 11. Aí ele continua, verso 2,
Ele fala: deixa porém de lado o átrio exterior e não meças, porque foi dado aos gentios, eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Esses 42 meses é necessário que você entenda Daniel capítulo 9, verso 24 ao 27, que são as 70 semanas do profeta Daniel. Todo esse capítulo 11 roda ao redor da última semana do profeta Daniel. Então é necessário que você entenda as 70 semanas e compreenda elas corretamente. Porque as 70 semanas é um tempo que Deus fixou, né, para cumprir certos requisitos. Eu tenho um vídeo no meu canal explicando as 70 semanas, então eu recomendo que você vá lá, assista aquele vídeo, depois volte para assistir esse vídeo aqui para conseguir compreender corretamente, tá bom? Roda ao redor dessa última semana do profeta Daniel, que fazem 3 anos e meio e depois mais 3 anos e meio, que é o tempo da grande tribulação. A grande tribulação fica nesses últimos 3 anos e meio, né? A última semana é tudo isso e a grande tribulação fica aqui nesses últimos 3 anos e meio, tá bom? Vamos continuar. Darei poder às minhas 2 testemunhas para que profetizem durante 1260 dias. Outra coisa que é interessante dizer, para quem não sabe, 1260 dias, 42 meses, tempos e metade de um tempo, e 3 dias e meio, tudo isso é a mesma coisa, é metade de uma semana, essa última semana do profeta Daniel. Quando ele usa essas linguagens, ele está se referindo à metade da semana, porque essa linguagem toda é utilizada no livro do profeta Daniel. Então é necessário que você tenha isso em mente também para conseguir compreender esse período de tempo que ele está falando, tá bom? Voltando, darei poder às minhas 2 testemunhas para profetizarem durante 1260 dias vestidas de pano de saco. Verso 4. Essas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão de pé diante do Senhor Deus de toda a terra. Essas 2 oliveiras aparecem no profeta Zacarias no capítulo 4. Então é necessário que você vá lá para você conseguir compreender essas 2 oliveiras. Então você tem que juntar Apocalipse 11 com Zacarias 4 para entender o que são essas 2 testemunhas e quem são, tá? Sobre essas 2 testemunhas, exatamente quem são elas, eu posso dizer agora diretamente que são gentios e judeus. Mas para você conseguir compreender completamente esse entendimento, você precisa entender as 2 casas de Israel. Esse estudo eu ainda não tenho no meu canal, mas em breve eu vou postar um vídeo sobre esse estudo. Eu tenho vídeos no canal do irmão Luiz Shimuyama, no Reino Eterno. Vocês dêem uma passada lá, e existem alguns outros canais que abordam sobre esse tema. Então você dá uma passada lá e procura sobre esse tema, as 2 casas de Israel, para você conseguir compreender exatamente quem são as 2 testemunhas, tá bom? Continuando, verso 5. Se alguém quiser lhes causar dano, fogo sairá de suas bocas e devorará o inimigo. Assim lhe deve morrer alguém que queira lhes causar dano. Você vê que as testemunhas, alguém que quiser matar elas ou causar dano nelas, fogo sai da boca. Mas como eu disse nos vídeos anteriores, esse fogo não é um fogo literal. Isso é uma linguagem que Deus está usando, uma linguagem que Ele construiu nos profetas para que você compreenda. Se você ler em Jeremias capítulo 5,14, Deus diz para Jeremias que Ele vai colocar as palavras dele, que são fogo, na boca de Jeremias. E essas palavras que são fogo vão consumir os inimigos que vão ser como palha. Então você está vendo que Deus fala que as palavras dele são fogo. Então dessa maneira a gente consegue compreender que Jeremias 5,14, que é uma referência direta a Apocalipse 11. Então é necessário que você tenha isso também em mente para conseguir compreender. Eu coloquei o Salmo 79 aqui, eu tenho um vídeo no canal explicando sobre isso já, a conexão que tem entre Apocalipse 11 e o Salmo 79, que é uma grande conexão. Os 2 textos estão falando exatamente da mesma coisa. Então, dá uma passada lá nesse vídeo do canal e assiste que você vai conseguir compreender a conexão que tem entre Salmo 79 e Apocalipse 11. Eu coloquei Isaías 43:10, por quê? Porque lá ele fala sobre as 2 casas de Israel, dizendo que as 2 casas são as suas testemunhas. Deus diz, vós sois as minhas testemunhas, porque Deus estranho não houve entre vós. Então ali ele fala bastante também sobre esse contexto das 2 testemunhas. Bom, Miqueias capítulo 3. Se você ler Miqueias capítulo 3, você vai ver que lá ele fala sobre falsas testemunhas e verdadeiras testemunhas. Falsos profetas, né? E verdadeiros profetas. Se você ver no livro de Apocalipse, tem essa questão dos falsos profetas, né? Ele fala o falso profeta, ali está no singular, mas se refere a mais de uma pessoa, são várias pessoas. Da mesma forma que as testemunhas não são 2 pessoas, mas é um grupo de pessoas. Não é verdade?
Muitos vão falar para mim, é Moisés e Elias, porque também aparecem. É uma coisa interessante que eu quero comentar. Você vê que ele dá símbolos que faz você reconhecer Moisés, que feriu as águas em sangue, e Elias, que fechou os céus por 3 anos e meio, né? Então, isso ele utiliza como linguagem para que você entenda que essa unção de Moisés e de Elias está derramada sobre essas duas casas de Israel. Ou seja, a unção do Espírito Santo, de ousadia. Da mesma forma que foi com Elias e com Moisés, assim Deus vai utilizar nas duas casas de Israel. E também ele utiliza essa questão de Moisés e de Elias para explicar sobre os ressuscitados, né? E sobre os arrebatados. Você vê que no arrebatamento, Paulo, quando ele vai abordar isso nas suas cartas, ele fala que nem todos vão morrer, né? Mas alguns vão ficar vivos. Mas primeiro é necessário que os mortos ressuscitem e depois esses vivos e os mortos vão ser arrebatados juntos. Então, Moisés foi um homem que acabou morrendo. Elias não, ele foi arrebatado. Então é usada essa analogia para você lembrar desses pontos, né? Isso também é utilizado em Apocalipse 11. Se você ver, eu continuo. Quando elas tiverem concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo lutará contra elas e vencerá e as matará. E o cadáver delas ficará jogado na praça da grande cidade, que figurativamente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Você vai ver que isso aparece em Jeremias 51 e em Ezequiel 22, sobre essa questão de Sodoma e Egito, essa cidade que figurativamente, o texto já diz, não é literalmente nem Sodoma nem Egito, mas é uma mensagem figurada sobre Sodoma e Egito. Que ele está falando ali de Israel, teoricamente. São aqueles que se apostataram da fé verdadeira. Então ele utiliza essa linguagem para falar deles, tá bom? Outra coisa que eu ia falar, essa besta que surge do abismo, é necessário ler o livro do profeta Daniel, que essa besta aparece em Daniel capítulo 7, nos 4 animais, onde tem o leão, tem o urso, tem o leopardo e tem a besta. Então essa besta ele tira lá de Daniel capítulo 7. Então é necessário que você já tenha essa leitura para conseguir compreender o que está sendo dito, tá bom? Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. Vamos concluir o texto. Durante 3 dias e meio, muitos dos povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que eles sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa deles e festejarão. Enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Depois de 3 dias e meio, porém, entrou neles o Espírito de vida, que veio da parte de Deus, e eles se ergueram sobre os pés, e sobreveio grande medo aos que os viram. As 2 testemunhas ouviram uma forte voz vinda do céu que lhes disse: subi para aqui. E elas subiram para o céu numa nuvem, e seus inimigos as contemplaram. Então você vai ver o que vai acontecer. No começo da semana, você vê que as 2 testemunhas profetizam durante 1260 dias, que é esse período inicial dessa semana. Porque 1260 dias é a mesma coisa que 3 anos e meio. 1260 dias, 42 meses, tempos e metade de um tempo, tudo isso é extraído do livro do profeta Daniel. Então isso é essa metade da semana, em qual as testemunhas profetizam, né? E ninguém pode fazer mal para elas, ninguém consegue fazer dano para elas, tá? E essas 2 testemunhas, é engraçado dizer também que na visão de Zacarias capítulo 4, você vê 2 oliveiras alimentando o castiçal. Esse castiçal é um símbolo da igreja. Essas 2 testemunhas, se for dizer claramente, elas também são a igreja. Porque a Bíblia diz em Apocalipse 11 que são as 2 oliveiras e os 2 castiçais. Em Apocalipse 1 é dito também que os castiçais são as igrejas. Então você vê que são 2 igrejas fortalecendo a igreja também. É difícil entender isso, mas são 2 igrejas que estão despertadas para a verdade, né? 2 povos que estão despertados para a verdade, são grupos não tão grandes assim, fortalecendo o grupo maior. Então você vê que essa visão das 2 oliveiras fortalecendo esse castiçal principal. E elas estão vertendo de si azeite dourado, que tem a ver com a palavra de Deus e a unção do Espírito que vai descendo conforme elas vão compreendendo as mensagens, tá bom? Isso acontece na primeira metade da semana. Isso acontece na primeira metade. Depois que elas concluem o testemunho que elas têm que dar, que é durante esse período aqui, na metade da semana se levanta a besta que surge do abismo, que também é o chifre pequeno lá de Daniel, que é essa besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. Isso daí é tudo simbólico também, não vou abordar nesse vídeo, porque é um assunto meio complicado e extenso.
Mas ela se levanta aqui na metade da semana. E você vê que nessa metade as testemunhas são mortas, porque elas profetizam durante 1260 dias, que são metade da semana, né? Essa primeira metade da semana. Outra coisa importante para dizer, muitas pessoas não entendem porque 1260 dias são 3 anos e meio, é porque o nosso ano, o ano ocidental, é constituído de 365 dias. Já o ano dos judeus são 360 dias. Então por isso que 1260 dias são 3 anos e meio exatos. Isso é uma curiosidade para a gente conseguir compreender. Depois da metade da semana, o anticristo, a besta, né, o chifre pequeno de Daniel, se levanta. E nesse momento ela começa a fazer guerra contra as testemunhas. Ou seja, esses dois grupos menores que estavam fortalecendo a igreja, elas são mortas, né? Logicamente não todas, mas elas são mortas. E a igreja começa a ser perseguida, o povo de Deus começa a ser perseguido nesse momento. E aqui você vê que elas ficam mortas durante 3 dias e meio. Esses 3 dias e meio é a mesma coisa que é metade de uma semana. Porque esse Apocalipse 11, ele fala da última semana do profeta Daniel. E uma semana é constituída de 7 dias. 3 dias e meio é exatamente metade de uma semana. Para você ter certeza que está falando da última metade da semana. Então, quando elas são mortas, elas ficam mortas durante 3 dias e meio. Se a última semana do profeta Daniel é a grande tribulação, é o fim dos tempos. Então, quando chega no final da semana, você vê que essas testemunhas ouvem uma voz do céu, né? E, aliás, desce o espírito de vida sobre essas testemunhas, elas ressuscitam. Ressurreição acontece no final. No final dessa tribulação, né? Acontece a ressurreição, que nem Jesus disse em João capítulo 6, verso 39, 40, 44 e 54. Ele diz que é a ressurreição no último dia. E nesse último dia acontece a ressurreição dessas testemunhas que foram mortas, certo? Logo depois dessa ressurreição, tem o arrebatamento. Por quê? Porque Deus fala, subir para cá. E essas duas testemunhas sobem numa nuvem, né? Tá entendendo como essas duas testemunhas é um símbolo da igreja toda, não só de 2 homens? Então, aqui tem um arrebatamento e a finalização com a descida da ira de Deus. Olha aqui. Naquela hora, houve grande terremoto e a 10ª parte da cidade ruiu. 7.000 pessoas morreram no terremoto e as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glórias a Deus no céu. Tudo isso daqui, como eu disse, é simbólico. E eu não vou entrar na questão também das taças da ira de Deus, em breve eu vou fazer um assunto. Eu tenho conversado com alguns irmãos no WhatsApp e tem me fortalecido muito, tem me dado acréscimos de entendimento. Sobre a ira de Deus, ela não começa a cair exatamente aqui no final, né? Eu não vou entrar nesse assunto agora para não confundir a cabeça dos irmãos, mas mais ou menos é isso que acontece. A primeira metade da semana é onde as testemunhas pregam a palavra de Deus, elas dão o seu testemunho e fortalecem o restante do povo de Deus, e depois elas são mortas na metade da semana, né? E depois disso tem a perseguição que vai até o fim, onde elas ficaram mortas esse período todo, e depois tem a ressurreição aqui. Eu tenho um vídeo no canal falando sobre o sacrifício contínuo. Nesse vídeo do sacrifício contínuo, você vê que o cessar do sacrifício, é explicado nesse vídeo que o cessar do sacrifício é essa interrupção, né? Porque as testemunhas estão fortalecendo esse castiçal. As 2 oliveiras estão vertendo de si azeite dourado. Então elas estão acendendo o castiçal. E se acender o castiçal fazia parte do sacrifício contínuo. Então quando o anticristo, ou a besta, ela vence essas testemunhas, ela mata essas testemunhas, isso é o cessar do sacrifício. Fazendo assim com que ele coloque essa abominação desoladora. E nesse período, né? Que é o período até o final dos tempos aqui, que as testemunhas estão mortas e elas ressuscitam no final aqui, que é o símbolo da ressurreição e do arrebatamento no fim dos tempos, tá bom? Irmãos, eu gostaria que se você tiver alguma dúvida, deixa nos seus comentários aqui. Eu vou continuar essa série sobre Apocalipse, tá? Explicando para os irmãos cada vez mais e mais. Da mesma forma que eu também fui ensinado e estou aprendendo cada vez mais, também quero passar para os irmãos esse conhecimento, porque essa mensagem é para os nossos dias, para os últimos dias. Eu vejo que as pessoas estão dispersas para isso. As pessoas não têm mais se importado com essa mensagem que é tão importante para a igreja nos dias de hoje. Tá bom? Também quero deixar avisado para os irmãos, eu não tenho problema nenhum em mudar as minhas convicções, nem os meus pensamentos, desde que seja mostrado na Escritura. Eu não tenho problema nenhum, porque eu não defendo correntes doutrinárias
não tenho problema com isso. Se mostrar para mim a Escritura, eu volto atrás, por causa que eu estou em busca da verdade, em busca do aprendizado de Cristo. Amém? Então gostaria que os irmãos deixassem seu like no vídeo, se inscrevessem no canal e compartilhassem no Facebook, tá bom? Obrigado pela presença dos irmãos, Deus abençoe e fica na paz do Senhor Jesus. Até a próxima.